No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 super dicas para você plantar e colher muito pimentão na sua horta de quintal ou de vaso. Pois afinal de contas, ter pimentão orgânico em casa é pra lá de bom. Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na nossa horta para te mostrar o que fazemos para cuidar dos nossos pés de pimentão orgânicos e fazer com que eles produzam muitos frutos. Olha só que maravilha esses pimentões que a gente tem aqui e que a gente já pode colher eles. Portanto, se você quer produzir pimentões assim na sua casa, fique até o final do vídeo, pois não poderá perder nenhuma dica, pois o resultado para a produção boa de pimentão vem da aplicação de todas essas dicas em conjunto. Aproveitando o gancho, eu gostaria de pedir para você nos ajudar deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal se você ainda não está inscrito, pois vídeos assim você só encontra aqui no Plante e Cozinhe. A primeira dica para você ter sucesso no plantio e colheita do seu pimentão orgânico é fazer o cultivo dele na época mais adequada para a sua região e utilizando sementes ou mudas de boa qualidade. Eu sempre prefiro comprar as sementes para eu fazer as mudas aqui na minha casa, em uma bandeja com substrato. Este pimentão que a gente tem plantado aqui do meu lado, que eu utilizei essas sementes aqui, ó, é o Itapuã 501, que é uma variedade que produz muito bem aqui na minha região, aqui no centro-oeste paulista, onde eu moro. A época mais adequada para o seu cultivo aqui na minha cidade é de agosto a janeiro. Essa informação eu obtenho nos informativos que a empresa produtora de sementes coloca no verso da embalagem, disponibilizando até um mapinha indicando a melhor época de cultivo nas diferentes partes do nosso país. Portanto, fique de olho nesses detalhes que você já vai começar o cultivo do seu pimentão com o pé direito. Agora, não basta nada eu plantar na época certa se eu não adubar as minhas plantas corretamente. E eu faço 2 tipos de adubação para produzir pimentão. A de plantio eu faço com meio litro de esterco de galinha curtido por berço de cultivo. E a de cobertura eu faço quando as plantas já estão com 30 dias, aplicando 500 ml de humus líquido em cada uma delas, uma vez por semana. Aqui no vaso a gente aplica a mesma quantidade de humus líquido e também na mesma frequência, ou seja, uma vez por semana. E neste caso, esse vaso aqui que eu plantei o pimentão, ele tem 14 litros de capacidade e ele foi preenchido com 2 partes de terra, uma parte de esterco curtido e uma parte de substrato comercial. E olha só para você ver como que esse pimentão, esse pezinho aqui, ele tá muito bonito e já tá soltando também as suas primeiras florzinhas, inclusive já tá formando o primeiro frutinho aqui nesse pezinho. Fazendo essas adubações periódicas, seu pezinho de pimentão terá nutrientes suficientes para ele crescer e frutificar abundantemente. E você vai conseguir colher muitos pimentões orgânicos, mas você tem que fazer outras coisinhas, que eu vou te contar todas elas. Quando o seu pé de pimentão atinge em torno de 30 centímetros de altura, é necessário fazer o tutoramento do mesmo, que consiste em amarrá-lo junto a uma haste de madeira, de forma que a planta mantenha-se de pé, mesmo quando carregada de frutos ou quando sofrer a ação de ventos e chuvas fortes. À medida que o pé de pimentão vai crescendo, a gente vai amarrando ele no tutor com uma fita plástica. E assim, com o pezinho completamente amarrado, a gente não corre o risco dele despencar ou quebrar, perdendo toda a nossa produção. Dá uma olhada aqui como que fica a nossa planta tutorada. Assim, quando ventar e chover, ela não vai correr o risco de cair. Agora, preste atenção nesta super dica que muitos cultivadores de pimentão em casa
nem fazem, que é a famosa desbrota da nossa plantinha. O pimentão lança nas suas axilas foliares novos brotos, que a gente chama de brotos chupões ou ladrões. Isso porque esses brotinhos, eles sugam a força da planta e fazem com que ela diminua aí a sua energia, que deveria ser direcionada para o crescimento dos pimentões e não de brotos. Portanto, para que o seu pezinho de pimentão carregue assim de tantos frutos, você tem que fazer essa desbrota. E não são todos os brotos, tem uma técnica para fazer essa desbrota da forma certa. A gente retira aqueles brotos que estão localizados abaixo da primeira bifurcação do ramo principal da planta. Portanto, da bifurcação do caule do pimentão para baixo, observe, é daqui para baixo, a gente não deixa nenhum brotinho. Os de cima sim, a gente deixa eles crescerem, porque esses brotos, eles vão ser os geradores de lindos e grandes frutos para a gente ter uma bela colheita. Sabe de uma coisa que tem me ajudado e muito a colher pimentões bonitos e usando pouca água de irrigação? É a manutenção de uma cobertura permanente no solo, como essa que a gente tem aqui. Aqui em casa, toda planta que a gente cultiva, assim que ela cresce um pouquinho, já iniciamos a proteção do solo com grama seca. Essa cobertura morta que a gente tem aqui nesses pés de pimentão, ela auxilia e muito para manter a umidade do solo e ainda melhora as condições para que a biodiversidade presente aqui nessa terra atue disponibilizando aqueles nutrientes que a gente colocou naquela adubação de cobertura e de plantio. Ou seja, as minhocas, os pequenos insetos que estão ali no solo vão estar decompondo a matéria orgânica e disponibilizando os nutrientes para os nossos pés de pimentão. Dê uma olhada como o solo fica úmido e macio quando coberto com grama. Com certeza, se o nosso solo estivesse descoberto, além dele ficar seco e duro, ele estaria sem vida e pouco poroso. Dificilmente a gente encontrar uma minhoquinha aqui nessa terra e a nossa terra seria solada. Portanto, capriche na cobertura morta do seu solo, pois assim você terá bela colheita de pimentão orgânico. No vaso é a mesma coisa. E essa cobertura é mais importante ainda, pois quando o vaso ele fica no sol e seca rapidamente, as raízes da planta elas estão aqui mais restritas nesse recipiente. E aí o risco da morte aí das suas plantinhas por falta de água aumenta e muito no cultivo aqui no vaso. Galera, eu vou dar uma dica extra para vocês, pois o que a gente não faz para trazer dicas bacanas para vocês, nossos seguidores, e também para as nossas seguidoras, não é verdade? Sempre que vocês forem colher o seu pimentão, deixe um pedacinho do cabinho junto ao fruto, pois isso ajuda a evitar que o fruto apodreça mais rápido quando armazenado. Olha que maravilha de pimentões orgânicos daqui da nossa horta. Se eu pudesse, eu daria um monte desses pimentões para cada um de vocês. No entanto, o mais importante eu já ensinei, que foram essas dicas valiosíssimas. E aí, resolveu plantar pimentões orgânicos assim na sua casa? Então não deixe de assistir também nosso vídeo completo com mais informações sobre como plantar essa hortaliça maravilhosa. Tô deixando o link nesse card aqui e também no final desse conteúdo vai aparecer para vocês assistirem. Se você gostou desse nosso vídeo sobre dicas de pimentão, deixe o seu like, se inscreva e nos siga nas nossas redes sociais. Uma boa colheita para todos vocês e um grande abraço do Bruno e da Regi. E até a próxima. Tchau!